Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração no seu lugar, antes de você se assentar. Paizinho, nós te agradecemos por estar essa manhã na tua presença. Oh Deus, que privilégio maravilhoso poder estar neste lugar, poder estar nessa casa, bendizendo, adorando e engrandecendo o teu nome, poder estar aqui reunidos como igreja, para poder entender os propósitos do Senhor para nós, para se alinhar à tua vontade para nós, para esse tempo, e para que possamos como juventude cumprir os sonhos e os propósitos do Senhor para nós. Deus, nos capacita e abre o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero declarar: ouvidos espirituais se abram, olhos espirituais se abram, para que haja compreensão de tudo que tem sido feito aqui nesses dias e tudo o que ainda irá acontecer. Deus, eu quero levar cativo a obediência de Cristo cada um dos pensamentos nessa manhã. Tudo aquilo que possa nos distrair daquilo que o Senhor planejou, caia por terra agora em nome de Jesus, e que o Espírito Santo conduza tanto a transmissão quanto a recepção da palavra que será ministrada. Enche-nos com a tua presença, Deus, faz-nos atentos ao mover do Senhor, para que possamos, Pai, fluir no rio de Deus durante todo o tempo que estivermos aqui e durante toda a nossa vida. Nos posiciona no centro da tua vontade, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Enquanto você se assenta, vai aplaudindo e exaltando o nome do Senhor. Que privilégio poder estar aqui, poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Antes de começar, eu quero honrar os nossos pastores, pastor Keyson, pastora Laudiane, que nos confiaram esse final de semana para poder falar sobre aquilo que nós mais amamos, para poder capacitar você, impulsionar você, treinar você para cumprir os sonhos e os projetos de Deus para você. O tema do nosso congresso, ele é a presença. Porque nós acreditamos que não existe outro lugar em que vale a pena cultivar a nossa vida, a não ser na presença do Senhor. Nós entendemos com plena convicção que nada mais vale a pena do que estar diante da presença de Deus. E hoje eu, pastor Ricardo, pastor João, nós não cultivamos a presença porque nós somos pastores. Nós nos tornamos pastores porque amamos cultivar a presença. Sabe, algo que nos levou a você entender quão valioso é a presença de Deus, quão valioso é cumprir o propósito de Deus, quão valioso é estar na casa do Senhor, é poder ensinar e impulsionar jovens e adolescentes a não olhar para nós, mas olhar para Jesus Cristo, porque não existe lugar melhor para estar. E eu quero te parabenizar por estar aqui sábado de manhã, fazendo isso. Você não poderia ter tomado escolha melhor na sua vida do que estar aqui nessa manhã, para ouvir o que Deus tem para falar com você. Por isso, fica ligado em tudo que já está acontecendo. Ontem nós tivemos uma noite sobrenatural, em que o pastor Ricardo nos falou sobre adoração, sobre a busca na presença de Deus, sobre estar no rio de Deus, sobre o rio que flui do altar. E desse altar e desse rio geram vida, e vida que vai durar para todo sempre. E hoje eu tenho um privilégio de falar de algo que eu amo demais, porque eu tenho dedicado a minha vida em direção a isso. Aqueles que estão ao meu redor e que andam comigo, os adolescentes, sabem que é uma das coisas que eu mais amo falar. Hoje, essa manhã, eu tenho o privilégio de falar sobre ela. A mais linda, a maravilhosa palavra de Deus. Eu quero te ensinar algumas coisas, te impulsionar, te encorajar a ter um relacionamento com a palavra, a conhecer a vontade de Deus para a sua vida.
E o tema da minha palavra que eu tenho para ministrar para você hoje é o papel da Bíblia no cultivar da presença. Antes de subir, eu cruzei com o Marquinhos ali. Ele estava descendo e eu subindo. E eu virei para ele assim e falei: Marquinhos, obrigado, porque você já entregou um dos pontos da minha mensagem. Falei: glória a Deus, o Espírito Santo é lindo. Isso tem acontecido com tanta frequência. A pessoa que faz o ofertório parece que pega o nosso esboço e fala assim: deixa eu ir adiantando o que o pastor vai falar, já para preparar o espírito da turma. E eu quero começar falando para você o que está escrito em Salmos 32, no verso de número 8. Salmos 32, 8 nos diz: o ensinarei no caminho e que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus, Ele faz um propósito com a gente. Sabe, Deus requer muitas coisas de nós, durante a nossa caminhada cristã e durante a nossa vida. Só que nada do que o Senhor requer, vem do nada. Tudo que o Senhor requer de nós está escrito, está documentado e está registrado, para que nós possamos, de acordo com o que Ele escreveu e deixou para nós, pudéssemos viver os sonhos dEle nessa terra. Esse é um dos propósitos da palavra de Deus, é nos permitir compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, qual é o sonho dEle, para que Ele te criou, para que Ele te fez, e para onde e por onde você deve seguir. O texto diz: eu vou te ensinar o caminho em que você deve seguir. É tão impressionante você ver hoje parte da nossa geração dizendo: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu sinto um vazio dentro de mim que nada é capaz de preencher, eu tenho algumas dificuldades, e a pessoa se debruça em fazer testes vocacionais, e faz isso, e faz curso, e faz aquilo outro, e nada preenche esse vazio, porque quem vai nos ensinar o caminho em que nós devemos seguir é o próprio Deus, e Ele faz isso através da sua palavra. Por isso nós precisamos, dia após dia, compreender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque ela é a bússola que nos apontaria o caminho, ela é a bússola que vai nos mostrar para onde nós devemos seguir. E enquanto nós não nos dedicarmos em conhecer a palavra, nós vamos continuar seguindo em tentativa e erro, mais errando do que acertando. Se você quer acertar, conheça a palavra de Deus. E o primeiro ponto da minha mensagem está muito alinhado com o que o Marquinhos falou aqui. Você não pode adorar a Deus, ou buscar a face de Deus, ou estar diante de Deus de qualquer maneira. Você precisa estar diante de Deus da maneira que Ele requer. Você precisa adorar a Deus da maneira que Ele nos ensinou que Ele deveria ser adorado, porque Deus não é qualquer um, e Ele não vai aceitar qualquer coisa. Nós passamos por vários tempos na igreja, muita gente falando: eu fiz assim, ficou ruim, mas esse foi o meu melhor. Deus não quer esse tipo de adoração e esse tipo de entrega. A entrega que Deus quer é aquela que Ele nos ensinou como que nós deveríamos fazer. E por isso nós temos que nos dedicar em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tem muita gente achando que Deus é injusto por conta das coisas que estão acontecendo. Deus não é injusto. As pessoas que não entenderam qual é o tipo de adoração que Ele aceita. Eu tenho aqui alguns exemplos para te dar nesse primeiro ponto. 1 João 4:24, ele nos ensina que Deus é Espírito,
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele já começa nos ensinando o caminho. Você precisa andar no meu espírito. Você precisa conhecer a minha vontade. Você precisa conhecer a minha palavra, para que você entenda a maneira em que eu aceito que você esteja na minha presença. Davi entendeu isso. Quando ele tentou transportar a arca de Deus de qualquer maneira. A arca estava na casa de Obed-edom, e Davi falou: a arca não pode estar lá, não é o lugar dela. O lugar dela é no tabernáculo. Nós precisamos trazer ela da casa de Obed-edom para o tabernáculo. Vamos fazer isso. Davi pega um carro de bois, coloca a arca dentro desse carro e começa a trazer ela de volta para Israel. No meio do caminho o carro tropeça, a arca vai cair e Uzá estende a mão e toca a arca. Nesse instante o que acontece? Uzá morre. Quando muita gente poderia pensar: meu Deus, ele estava tentando ajudar. Só que Deus deixou registrado na sua palavra que a arca não poderia ser carregada por carros de bois. Deus registrou na sua palavra que homens deveriam se santificar, e a arca, que simbolizava a presença de Deus, deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus aceita a adoração que Ele nos ensinou, que Ele requer de nós. Mais à frente, Davi tem um contato com a lei e entende que ele fez da maneira errada. E aí ele fala: vamos fazer isso da maneira certa. Vamos trazer a arca da maneira que Deus requer. Ele separou homens, ele santificou homens, para que pudessem trazer a arca. E a cada poucos passos eles paravam, entregavam ao Senhor uma oferta e um sacrifício. E Davi nesse dia se regozijou tanto, que ele dançava e adorava e reconhecia a Deus, a ponto de Deus sim, agora sim, receber a adoração que Davi fez através do transporte da arca, porque ele cumpriu os requisitos da palavra de Deus, porque ele cumpriu os requisitos que Deus deixou registrado para ele. Se nós queremos adorar a Deus da maneira que Ele sente adorado, nós precisamos compreender a adoração que a Bíblia nos ensina, a postura que a Bíblia nos ensina a estar diante da presença de Deus. Marquinhos citou o texto de Caim e Abel. Abel entregou das suas primícias aquilo que ele tinha de melhor. Caim entrega das suas sobras, e ele fica irado, porque Deus não aceita a sua oferta. Mas Deus vira para Caim e fala: Caim, por que você está irado? O que aconteceu? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se porém procederes mal, o pecado jaz à porta e a ti cumpre dominá-lo. Caim, é possível entregar uma adoração que Deus agrada, é possível entregar uma adoração que Deus se alegra. Você precisa se alinhar à vontade de Deus. Você não pode fazer isso de qualquer jeito. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Nós não podemos dar a Deus qualquer coisa, porque Ele não nos entregou qualquer coisa. Um Deus que entregou tudo, Ele não vai aceitar de nós qualquer coisa. Ele entregou o seu próprio Filho por amor a nós, e o seu Filho foi até as últimas consequências, que foi a morte de cruz. Então nós não podemos entrar na presença dEle de qualquer jeito. Nós precisamos compreender, através da Tua palavra, a adoração que Ele requer de nós. E aí que eu entro no meu segundo ponto.
Porque Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. E mais um pouco lá atrás ele reafirma, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você quer ter vida? Você quer ter vida em abundância? Sabe de onde vem a vida? Da palavra que procede da boca de Deus. E muito dessa palavra está registrada aqui, ó. Por isso você precisa se dedicar em conhecer e continuar em conhecendo a palavra do Senhor, em se dedicar em estudar, em debruçar diante da palavra e deixar com que ela vá entrando em você e vá trazendo a transformação que é necessária. Meu segundo ponto, conheça as Escrituras para cultivar a presença. Conheça a palavra de Deus para entender os sonhos, para entender os projetos, para entender a forma que Deus se sente honrado através da sua vida. Nós como geração precisamos nos debruçar a isso, a voltar, sabe, aquilo que dá certo, a base de todas as coisas. Não adianta a gente inventar métodos mirabolantes, criar fórmulas alucinantes, cursos dos mais variados, se a gente não está se dedicando no arroz com feijão, no básico, na leitura, na oração, na adoração, no jejum, naquilo que é o arroz com feijão da vida com Deus. Conheça a palavra de Deus. Volta para o simples. Volta para o simples, porque o simples funciona. O simples dá certo. E eu não estou falando aqui de agora você se tornar um grande teólogo, de você se tornar um erudito da palavra de Deus, um conhecedor do grego, do hebraico. Eu estou falando de ouvir e ler a Bíblia na presença do próprio autor. Eu estou falando de ir para a presença do Senhor e deixar com que a palavra traga transformação à sua vida, em permitir que ela ministre o seu coração, sabe, ali na intimidade, é sentado no chão do seu quarto com a porta fechada e falando: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? O estudo ele é valioso, a teologia é maravilhosa, mas teologia sem vida com Deus gera morte. Nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de ouvir a voz do Pai, nós precisamos nos alinhar aos propósitos e aos sonhos dEle. É isso que vai mudar a nossa geração, é isso que vai mudar a nossa vida, é isso que vai mudar a nossa estrutura. O evangelho simples, o evangelho puro, o conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Por isso leia a Bíblia, leia de Gênesis a Apocalipse, todos os dias, como escovar os dentes, Marquinhos, todos os dias, porque se você não escovar os dentes, você sabe que seu dente apodrece e cai. Se você não ler a Bíblia, sua vida espiritual acaba. Você precisa se relacionar com ela todos os dias. Aí você vira e me fala: mas pastor, a vida está muito corrida, não está dando tempo, 24 horas do dia são pouco, eu preciso de mais tempo, a vida está muito frenética. Eu li uma frase de John Piper esses dias que é impressionante. E um rapaz fez um vídeo sobre isso também, procurei e não achei, mas eu fiz as minhas próprias contas. John Piper diz que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. As redes sociais, os streamings, nos últimos tempos vão provar que nós não buscamos a Deus, não foi por falta de tempo, foi por falta de prioridade. Porque se nós priorizarmos Deus,
Meu pastor Keyson sempre diz isso. Tempo é questão de prioridade. Nós priorizamos aquilo que consideramos importante. Se você parar para pensar no tempo de duração de uma série, você lê a Bíblia toda, se você lê ela de maneira audível, você leva 70 horas para ler a Bíblia inteira. 70 horas. Qualquer série do Netflix, com 4 temporadas de 10 episódios, tem 40 horas. Se você pegar uma das maiores, um Game of Thrones da vida, daria tempo de você ter lido a Bíblia toda, uma vez. E você maratona uma série dessa em menos de uma semana. Se você pega as maiores, tipo Grey's Anatomy, que te dá um atestado de medicina quando você termina, daria para você ter lido a Bíblia 4 vezes, de capa a capa. Que aquele negócio não acaba, é eterno. Nunca vi tanta doença. Mas se você é daqueles gamers que gosta de jogar, principalmente a galera mais nova aqui, que é do Fortnite, eu acho que daria para você ter lido a Bíblia aí umas 10. Porque são horas e horas de jogo. O brasileiro gasta em média 6 horas e meia por dia olhando para a tela do seu celular. A média do brasileiro é 6 horas e meia por dia. E eu vou te dizer que você vai ficar chocado se você pegar o seu celular agora e olhar o tempo médio que você usa. E muitas vezes a gente está penando para passar 15 minutos de leitura bíblica por dia. Se você passar 15 minutos de leitura bíblica por dia, durante 365 dias você leu a Bíblia toda, em um ano. Nós precisamos entender quais são as nossas prioridades. Onde nós estamos focando, onde nós estamos colocando a força. Se nós acreditamos mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a solução para a nossa geração, que ela é a solução para a nossa humanidade, precisamos nos comprometer com ela, muito mais do que qualquer outra coisa, porque ela é o que gera vida, e vida para sempre. E muitos de nós estamos lutando contra vários pecados e não sabemos por que não estamos vencendo. Pastor Daniel pregou uma palavra maravilhosa no macro discipulado aqui essa semana. Gente, para você se manter santo, você não vai ter que correr do pecado, você vai ter que correr em direção a Deus. E você corre em direção a Deus quando você busca conhecê-lo através da sua palavra. A Bíblia gera vida, porque ela é a palavra de Deus. Teve uma turma que disse há pouco tempo: não, mas vocês são bibliodólatras. Vocês idolatram a Bíblia. Não, filho, não, você não entendeu. Eu não estou ajoelhado diante disso aqui não. Eu deixar isso aqui aberto dentro da minha casa, em um texto específico, não vai garantir proteção. Eu não estou preocupado com o objeto, mas é porque eu tenho a plena convicção que o conteúdo transforma a minha história. Eu não estou idolatrando o objeto, eu estou me relacionando com o autor. Eu estou desenvolvendo a minha vida na presença dele. E é por isso que eu carrego isso para todo lado. Eu procuro me expor sempre a essa palavra, porque ela me melhora, ela me transforma, ela me aproxima de Deus. E eu preciso disso todos os dias. Uma pesquisa recente do Center for Bible Engagement, feita com 40 mil pessoas nos Estados Unidos. Eles levantaram alguns dados estatísticos da transformação que a Bíblia gera na vida das pessoas. E esses dados foram chocantes.
Eles perguntavam quantas vezes as pessoas liam a Bíblia por semana, e perguntavam os resultados que elas viam nas suas vidas. E eles chegaram à seguinte constatação científica, isso é dado estatístico. As pessoas que liam a Bíblia 1 ou 2 vezes por semana, sentiam um efeito quase insignificante nas suas vidas. Você tem 7 dias na semana. Aqueles que liam 1 ou 2 vezes por semana, não estou falando de quem não lia, quem lia 1 ou 2 vezes por semana, tinha uma transformação quase que insignificante. Aqueles que liam 3 vezes por semana, sentiam alguns picos de transformação, como um eletrocardiograma, viveu, sentiam alguns picos de transformação. Agora aqueles que liam 4 vezes ou mais a Bíblia, e é aí que vem o dado chocante, não é uma reta, é uma equação exponencial. Para quem lembra da escola, a exponencial ela vem fraquinha, mas chega uma hora que ela explode. As pessoas que liam a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, sabe o que elas sentiam? Elas sentiam que o sentimento de solidão caía 30%, que os problemas com raiva diminuíam 32%, que os problemas com os relacionamentos conjugais ou com seus filhos reduziam 40%, que os sentimentos de estagnação espiritual reduziam 60%, que os problemas com o alcoolismo diminuíram 57%. E o efeito positivo, as pessoas que liam a Bíblia 4 vezes ou mais, sentiam o compartilhar da fé aumentar 200%. Sentiam que o efeito de investir em discipulado aumentava em 230%. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais você se alinha à vontade de Deus, e mais ela vai trazendo aqueles efeitos que são benéficos para a sua saúde, para a sua história, para a sua vida e para a sua sociedade. Quanto mais nós nos aproximarmos da palavra, melhor nós vamos nos tornar. Ela mesma nos promete isso. Salmo 119:9, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Você vai vencer os pecados pelo qual você tem lutado, quanto mais firmado nessa palavra você estiver. Esse é o caminho. 2 versículos adiante: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque se eu tenho isso dentro do meu coração, eu escondo ele como um tesouro valioso, eu vou agir assim como agiu José no Egito, quando entrou diante de uma situação pecaminosa, que aquela mulher tentou ele várias vezes. Ele fala: eu não poderia pecar contra o meu Deus. Eu temo o meu Deus, eu guardo ele no meu coração, eu sou incapaz de afrontá-lo. E correu como se não houvesse amanhã, e valeu a pena, porque José foi usado como libertador de um povo, através da vida de José. É tão lindo a gente ouvir pregação e no final todo mundo: quem quer ser o José da sua casa? E todo mundo: eu. Glória a Deus, aleluia. E nós queremos mesmo, e está certo. Mas guarde a palavra do Senhor no seu coração, porque guardando essa palavra, você vai conseguir se estabelecer como o José da sua casa. Existe um requisito a ser cumprido: cresça, se fortaleça na palavra de Deus. E para caminhar para o final, Josué recebeu uma grande missão do Senhor, uma missão de guerra, uma missão de conquista, uma missão de liderança,
Cara, uma missão de destaque. Você imagina o que é uma pessoa hoje receber a missão, um jovem, receber uma missão que Josué recebeu, pastor Ricardo? O quanto que isso seria desafiador. Você estava ali encabeçando mais de 600 mil pessoas a cumprirem o propósito do Senhor. E muitos poderiam ter pensado: rapaz, esse cara precisava de um curso de liderança. Eita, ele precisava das 10 leis do não sei o que. Ele precisaria, hoje a gente está na fase dos cursos, né? Hotmart tem curso para tudo. Gente que nunca fez nada, querendo te ensinar a ser alguma coisa. Enquanto aquele que sabe tudo, tem tudo para te ensinar aqui, ó. E aí Deus dá uma direção para Josué. Josué, eu sei o que você vai fazer para conduzir esse povo. Eu tenho a receita do seu sucesso aqui na minha mão e eu vou te entregar, Josué. A receita do seu sucesso é o seguinte, Josué 1, de 8 a 9, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite, e o Senhor fará prosperar o teu caminho. Essa é a receita para você. Não cesses de conhecer a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus dia e noite. Entenda os requisitos da adoração e da busca ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando há alinhamento, há avivamento. Quando nós nos alinhamos ao propósito e à vontade do Senhor, o Espírito Santo vem, e a manifestação da vontade de Deus vem, e a sociedade é atingida pela manifestação do poder, porque a palavra gera santidade, santidade gera compromisso e disciplina espiritual, e onde há santidade, o que a palavra diz? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos na palavra, santificai-vos na presença, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Leia a Bíblia todos os dias, quantas vezes forem necessárias, mas não deixe de cumprir isso. Tire o seu tempo de relacionamento com Deus. Busque conhecer a Deus na presença dEle. Busque cultivar a presença do Espírito Santo. A parar para ouvir. Pastor, como que eu escuto a voz de Deus? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada bigúmia, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela vai trazer o alinhamento que você precisa. Se exponha às Escrituras, se relacione com a palavra de Deus, leia todos os dias, que eu tenho certeza que essa é a transformação que você precisa, essa é a mudança que você procura. Eu quero te convidar a ficar de pé. Essa não é uma palavra teórica, essa é uma palavra prática. Porque se eu fiquei aqui durante 30 minutos falando tudo isso para você, e você sair daqui e isso não mudar nada na sua história, não deu certo. Mas se você sair daqui hoje, entrar no seu quarto hoje à tarde, abrir a sua Bíblia e falar: Senhor, fala comigo, então eu cumpri o propósito para o qual Deus me designou nessa manhã. O que eu quero te encorajar é exatamente a fazer isso, todos os dias.
no primeiro momento do seu dia. Senta, abra sua Bíblia, leia, coloque para escutar, vai de carro para o trabalho, coloca para ouvir. Procure usar as estratégias e os mecanismos que nós temos hoje para se expor à palavra, porque a palavra vai te lavar, a palavra vai te regenerar e ela vai te transformar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, que eu quero fazer uma oração. Está aqui hoje uma geração de jovens e adolescentes, pessoas que entenderam o seu chamado, porque estão aqui nessa manhã, estão aqui dispostos a te conhecer, estão aqui dispostos a cultivar a presença, a entender como estar na presença do Senhor. O que eu quero pedir para eles hoje é: desperta a fome e a sede, desperta, aguça a fome e a sede dessa geração pela tua presença, pela tua palavra, que eles sejam curiosos em conhecer a tua vontade. Abre os olhos, Pai, espirituais, e descortina as verdades espirituais da tua palavra, traz revelação. Põe a mão assim na sua cabeça. Deus, eu declaro sobre a vida de cada um deles a revelação que vem dos céus. Espírito Santo, traz o entendimento. Pai, se por algum momento eles leram a tua palavra e não entenderam, nós queremos dizer que o véu caia hoje e que eles passem a compreender o que a tua palavra diz, que eles passem a entender a tua vontade, a se alinhar com o teu propósito e a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para eles. E que a partir de hoje eles vivam uma novidade de vida na tua presença, que eles experimentem o melhor lugar, porque não existe lugar melhor para estar do que a tua presença. Nós te adoramos, nós te exaltamos e nós te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se é para Jesus, você pode fazer melhor, aleluia, glória a Deus. Tem a imagem? A imagem está aí do projeto? Antes de eu passar para a próxima etapa, eu quero te falar rapidamente, para a gente se alinhar a essa palavra. Nós vamos lançar um projeto, nós vamos avisar desse projeto hoje, para que você se prepare para começar em 1º de janeiro. É o projeto 365. Nós vamos, como juventude, Combo e Freaks, começar um plano de leitura bíblica durante todo o ano, de janeiro até dezembro, fazendo a mesma leitura como ministério. Lembra quando você ia para a escola e a galera começava a falar sobre determinado assunto, de uma série, ou de algum filme, ou de algum jogo de futebol, que você começou a assistir, para que na próxima aula você tivesse assunto para discutir? É isso que eu quero ver vocês fazerem ano que vem. Como vai estar todo mundo lendo o mesmo texto, e todo mundo na mesma página, que vocês possam falar sobre a palavra uns com os outros. Cara, esse texto que eu li hoje, olha, saltou isso aos meus olhos, olha o que o Espírito Santo falou comigo. Aí o outro fala, nossa, eu entendi isso, eu entendi aquilo. E nós, como ministérios, vamos crescendo como pessoas maduras na palavra de Deus. Por isso, se comprometa. Nós vamos colocar esse plano de leitura naquele aplicativo YouVersion. Quase todo mundo aqui já tem instalado, eu espero, em nome de Jesus, amém? Gente, comprou celular novo, a primeira coisa que você faz, tá? É instalar a Bíblia nele, para não correr o risco de queimar. Não, brincadeira. É para você realmente ler a palavra. Dizendo o pastor Daniel que é para não queimar no inferno. Amém. Nós vamos fazer o nosso plano personalizado do projeto 365 lá no YouVersion. Eu já estou te avisando por quê. Para você não ter desculpa de falar, pastor, comecei outro plano, não queria abandonar. Não, janeiro, 1º de janeiro de 2024, Combo e Freaks vão começar a ler a Bíblia juntos. Glória a Deus, aleluia. Se prepare, vai ser o nosso ano de maior crescimento, em nome de Jesus, amém?